A paz do Senhor, meu boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite de bênção, de glória, uma noite de paz, um bom descanso e que também vamos agradecermos a Deus pelo dia de hoje, né? Por mais essa vitória que Deus nos permitiu passar, né? Que cada dia que nós vencemos é uma vitória. E essa vitória só pode vir de Deus, por sua misericórdia, pelo seu amor que ele tem a seu povo, né? Então nós temos que ser muito gratos a Deus por tudo. Eu vou fazer aqui gravar esse vídeo na palavra de Deus que se encontra em Jeremias, capítulo 11, que diz assim: o pacto é violado. O que é o pacto? O pacto é uma aliança que a pessoa se compromete, um compromisso com Deus. E quando nós quebramos o pacto com Deus, é porque nós pecamos. Nós não cumprimos com o nosso compromisso diante de Deus. Vê a desobediência, não respeitamos seus estatutos, seu juízo, nem seus mandamentos. E quebrar um pacto, uma aliança com Deus é uma causa muito triste para a vida do ser humano, porque esse pacto vem pelo pecado que acaba manchando sua alma, né? Acaba prejudicando a alma da vida da pessoa, a vida cristã da pessoa, né? A vida espiritual, né? E Deus não gosta de quem quebra o compromisso com Ele, quem não cumpre esse compromisso, essa aliança, né? Mas aqui está na palavra de Deus, capítulo 11, de Jeremias, no primeiro versículo diz assim: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras deste concerto e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Então, é um aviso que Deus mandou Jeremias avisar para aquele povo, falar para aquele povo, né? Porque eles quebraram esse pacto, quebraram essa aliança com Deus. Eles assumiram um compromisso com Deus quando saíram do Egito. Só que depois, nem chegar Israel, eles chegaram. Jerusalém, eles já quebraram o pacto. Foi quando foram fazer bezerro de ouros, né? Então, aí aqui o versículo de número 3 diz assim, olha, diz-lhe, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto. O que é descompromisso, não ouvir, não guardar, não respeitar a palavra de Deus na Bíblia Sagrada, né? O Evangelho de Deus. Então, se nós não obedecemos a palavra de Deus, nós estamos obedecendo a Deus. E isso faz com que quebre essa aliança, esse compromisso que fomos um dia comprometer com Deus, de seguir seu mandamento, respeitando, seguir seus caminhos, sua doutrina. E às vezes por coisas banais, a maior parte é por meios materiais que a pessoa acaba quebrando essa aliança com Deus. Mas veja bem o que fala aqui no versículo de número 4. Que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dais ouvido à minha voz, e fazei conforme tudo o que vos mando. E vos me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus. Então, mas isso é quando a pessoa não quebra esse pacto, né? Não quebra esse compromisso, essa aliança que ele fez com Deus, né? Porque quando nós desobedecemos a lei de Deus, o poder da palavra de Deus, não acreditamos, nós estamos em desobediência ao Evangelho de Deus. Estamos desrespeitando
a palavra de Deus. Porque o que o Senhor fala aqui no versículo de número 3. Diz, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não escutar as palavras deste conselho. Então, infeliz da pessoa que desobedecer a palavra de Deus, que não crê na palavra de Deus, não confiar na palavra de Deus e desobedece, quebrando esse conserto, quebrando essa aliança com Deus. E isso vê um pecado terrível na vida do cristão, né? Mas Deus fala, enquanto nós obedecer a Deus, nós seremos povo de Deus e Deus sereis seu Deus. Mas quando nós desobedecemos a Deus, nós não somos mais povos de Deus. Porque quebramos a aliança, aquele compromisso que nós se comprometemos a guardar os mandamentos, os estatutos e o juízo de Deus. E nós quebramos, não pertencemos mais à filiação do povo de Deus, nem Deus pode ser nosso Deus. Porque nós somos incrédulos. Não temos credibilidade com Deus, porque quebramos o juramento que nós fizemos diante de Deus. Quando a pessoa aceita Jesus, aceita Deus, ele faz um juramento. Ele se compromete a cumprir os mandamentos de Deus, a obedecer a palavra sagrada de Deus que está na Santa Escritura. Mas se nós desobedecemos, nossa vida espiritual ela está manchada, ela está morta, né? Porque a pessoa pode levar à perca da salvação. E quando a pessoa perde a salvação, ele morreu para Deus, espiritualmente, né? Ele não tem a salvação, ele é considerado uma pessoa morta para Deus. Por isso que é muito bom nós analisar as questões de alguma coisa quando vem para nós, que nós queremos aceitar, por através de alguém, de alguma pessoa, que às vezes nós não sabemos nem a origem dessa oferta que vem para nós. Se nós devemos aceitar ou não devemos aceitar. Se nós achamos que esse propósito que alguém está oferecendo para nós é contra os princípios de Deus, nós, como conhecedores da palavra de Deus, povo de Deus, não podemos aceitar. Porque se nós aceitar, estamos quebrando a aliança, o pacto com Deus. E nós não podemos. Como é que nós podemos ser povo de Deus se nós não obedecemos à palavra de Deus? Se nós não obedecemos o estatuto, o juízo de Deus? Não tem como ser povo de Deus. Por isso nós temos que ter muito cuidado com as coisas que vêm para nós. As ofertas que vêm para nós. Os oferecimentos que vêm para nós. Porque nós não sabemos o que é a origem dela. Não vamos já abraçando, porque eu vou me dar bem. Isso vai ser bem para a minha vida. Mas vai ser bem para a minha vida carnal ou minha vida espiritual? Quando nós, espiritualmente, estamos afastados do ligamento com Deus, nós já estamos em pecado. Porque o pecado ele é trazido por uma tentação. E as coisas, quando vêm em forma de uma tentação, é do inimigo, né? Porque as coisas que vêm de Deus são coisas boas, não são coisas de tentar a força da carne. As coisas de Deus são de fortalecer a alma, fortalecer o espírito. Porque a carne é pecaminosa, porque ela tem um desejo. A carne, ela traz o desejo de você ser a pessoa mais importante. Ela traz o desejo de você ser um rancoroso, ser um orgulhoso, né?
E isso não é bom para o povo de Deus. Porque o povo de Deus é simples e humilde de coração. Porque não podemos praticar esse erro que o mundo oferece para nós. Nós sermos errados para o mundo é uma coisa, ser errado para Deus é outra. Por quê? O próprio erro do mundo que nós cometemos é o que traz o erro diante de Deus. E às vezes nós dizemos, isso não é nada, isso é uma coisinha, só uma vez. Mas é uma vez mesmo que começa. É uma coisinha que se torna uma coisa grande. Será tudo que vem para nós é agradável a Deus? Será que aquilo dali não só é bom para nós no momento, mas depois pode causar um dano para a nossa vida espiritual? Um dano para a nossa alma? Que chega no ponto de não pertencer mais povo de Deus, nem Deus ser mais Deus desse povo. É muito difícil, às vezes, a gente querer renegar alguma coisa. Por quê? Aquela pessoa é tão minha amiga, aquela pessoa é tão amigo meu, eu vou fazer essa desfeita, não. Mas às vezes nós não fizemos uma desfeita para o amigo, para a amiga, para aquela pessoa conhecida, mas estamos fazendo uma desfeita para Deus. Porque aquilo que veio em nossa direção não é uma coisa bem-vinda diante dos olhos de Deus. Por isso que é muito importante nós ser um analista do que está diante de nós, do que vem para nós, que oferta, oferecimento vem para nós. Mas quando nós olhamos a vantagem, nossos olhos já chamam a atenção. Quando os olhos chamam a atenção, já está colocando a força da carne para funcionar, para trabalhar. E é um dano quando nós somos movidos pela força da carne e não somos movidos pelo lado espiritual. Né? Porque o lado espiritual é aquele lado que vive conectado com o Pai, Filho e Espírito Santo. Vive ligado espiritualmente em Deus. É tanto que nós, para falarmos com Deus, conversarmos com Deus, nós temos que estar em espírito. Porque Deus não conversa em ninguém em carne. Só espiritualmente, só em espírito. Né? Mas isso nós temos que viver em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Se nós não vivermos em comunhão com o Espírito Santo de Deus, nem estamos em comunhão com Jesus Cristo, nem estamos em comunhão também com Deus. E quando nós não estamos em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é porque nós estamos em pecado. Nós erramos. Nós quebramos o juramento de ser fiel a Deus. De obedecer a palavra de Deus, o Evangelho de Deus. De obedecer os mandamentos, os estatutos de Deus e seu juízo. O mundo é pecaminoso. Por isso que nem tudo nós devemos abraçar. Tem coisas boas? Tem. Tem coisas de boas origens? Tem. Mas você pode ver, as coisas que mais conduzem para o pecado é aquelas coisas que oferecem mais privilégio. Porque nós somos cheios de sonhos, né? E quando vê a oportunidade, nós dizemos, meu sonho chegou. Minha vitória chegou. Mas de que lado vem essa vitória? Às vezes nós criamos uma ilusão e aquela ilusão ela se torna em desilusão. Aí quando nós vamos pensar por que eu fiz isso, já está feito. Por falta de nós dar um tempo para nós mesmos. E nós pensar um pouquinho no que nós devemos fazer. Será que eu vou agir ou não? Porque o problema mais difícil é quando nós agimos, quando nós fizemos a ação.
Quando nós fizemos a ação, nós agimos já, não tem como voltar mais atrás. Por isso nós temos que ser um construtor de nós mesmos, um consultor, se consultar com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Meu Deus, me dá uma visão, me dá uma luz, Espírito Santo de Deus. Jesus, me ajuda. Será que isso vai servir para mim espiritualmente? Vai servir para a minha alma? Porque a coisa mais fácil é nós aceitar as coisas materiais. Porque elas vêm prevalecendo com privilégio. Com vantagem, né? E às vezes muitas vantagens trazem a desvantagem para o lado espiritual. O lado espiritual é um ser condutivo, direcionamento a Deus, conduzido por Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. Ele não pode ser conduzido espiritualmente por meios materiais. Não. Tem que ser conduzido pelo lado espiritual, que vem do Espírito Santo de Deus. Por que fala que o Espírito Santo de Deus é nosso consolador? Ele não é só consolador, como também um conselheiro. Às vezes nós queremos uma coisa, vem naquele sentido, eu acho que isso daí não vai dar certo. Quando nós temos dúvidas, é porque o Espírito Santo está dizendo, não faça isso. Não aceite isso. E às vezes nós queremos fazer por nossa conta própria. Nós mesmo queremos resolver nossos problemas, nossas situações, nossas decisões, sem ter uma comunicação com Deus, né? Sem falar com Deus, pedir uma direção ao Espírito Santo, pedir uma ajuda a Jesus Cristo. Se Jesus é o nosso advogado, é para ele defender nós nas causas difíceis, nas causas que podem trazer nós a sermos condenados diante da lei de Deus. Porque quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós já estamos debaixo da lei, já estamos sendo punidos da lei de Deus. Por quê? Pela desobediência. Desobedecer a palavra de Deus é não acreditar em Deus. Não acreditar em Jesus Cristo, não acreditar no Espírito Santo. Porque a palavra de Deus, Ele que deu a palavra. E a palavra de Deus é fiel, é verdadeira. A palavra de Deus tanto é verdadeira que ela traz a fé. E quando nós não estamos na verdade da palavra, nós estamos perdendo a fé. Porque nós estamos distorcendo a palavra de Deus. Nós estamos tirando a verdade da palavra de Deus. Aí, nesse momento, já estamos sendo contaminados pelo pecado. Aí você analisa, de onde vem o pecado? Vem de uma tentação. Mandada por quem? Pelo inimigo. Então, o povo de Deus tem que ser um povo sábio. Um povo que tem uma unção com o Espírito Santo, que ele sente o toque de Deus. Ele sente o querer e o não querer que Deus quer para nós. Nós temos que sentir isso. E quando nós sentimos o toque de Deus, Ele está alertando, está nos alertando. Isso daí vai estragar a tua vida. Isso daí vai estragar a tua vida espiritual. Vai manchar a tua alma. Nós não podemos viver em um mundo ilusitivo, correndo atrás de uma ilusão materialista. Nós temos uma esperança. Essa esperança nossa está em Deus. Que esperança é essa? Ganhar a nossa salvação. Mas ela só vem se tornar a verdadeira realidade enquanto nós estivermos obedecendo a palavra de Deus. Enquanto nós estivermos em comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. O povo de Deus tem que ser um povo blindado, sabe? Blindado que eu digo é que o inimigo não toque nele, o inimigo não quebre a aliança que ele tem com Deus. O inimigo não jogue ele no lamaçal. Porque a blindagem é o conhecimento da palavra de Deus, é um valor que o Espírito Santo reviste em nós de sabedoria e de entendimento. E quando nós somos revestidos pelo poder do Espírito Santo, nós estamos com duas vestes.
a veste do poder do Espírito Santo, a veste da glória de Deus e a veste do poder de Jesus Cristo. Esse é que nós temos que viver com essa roupa. Roupa limpa, sem mancha, sem sujeira. Deus, ele é zeloso. Ele gosta de gente zeloso que zela por as coisas dele, que zela com sua palavra, com sua doutrina. A doutrina só tem uma verdadeira, a doutrina cristã, que é a doutrina da palavra de Deus. A doutrina de Deus. O homem não tem doutrina, ele cria regulamentos. Isso não pode, isso não pode, isso não pode. Não é uma doutrina, é um regulamento criado naquela instituição, naquele local, naquele lugar. Já o regulamento da palavra de Deus, a doutrina de Deus, é em todo lugar, em todo canto onde nós estivermos. Nós temos que cumprir com esse regulamento, com essa doutrina cristã, que é a verdade da palavra de Deus, com amor e com fé. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, amanhã, daqui a um tempo. Deus sabe de tudo. Só que tem uma coisa. Por não saber o nosso futuro, é pedir direção a Deus. Nós não saber quando damos o segundo passo para onde nós vamos. Pedir direção a Deus. Pedir o guia da luz do Espírito Santo para nos guiar. Pedir a companhia de Jesus Cristo para nos guiar nesse caminho. E às vezes nós mudamos um passo, 2, 3, 4, nem sabemos para onde vai e não pedimos uma direção a Deus, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Não pedimos uma luz para iluminar a nossa mente. Espírito Santo de Deus, ilumina minha mente para mim saber onde eu vou. O que eu vou buscar? O que eu devo trazer para mim? Então já é um procedimento que nós já estamos entregando na mão de Deus, na mão de quem tem poder de dirigir nossa vida, de dirigir os nossos passos, nossa caminhada. E também que direção nós vamos, né? Mas às vezes nós vamos para tal lugar, vou para tal lugar. Não pergunta nem Deus, se for a bem de mim, que eu vá por esse caminho, que eu vá por essa estrada, que eu vá para esse lugar, que eu vou buscar isso que eu estou querendo buscar. Se não der certo, é porque Deus não coloca nada errado na mão de ninguém. E nós, por quê? Pedimos direção a Deus. E ele falou, meu filho, minha filha, esse caminho não deve ser feito. Nesse lugar você não deve entrar. Ali não tem o que você trazer de bom. Ali não tem algo que seja proveito espiritualmente para a tua alma, para a tua vida cristã. Mas nós temos que ter a comunicação com Deus. E às vezes nossas dúvidas nós queremos tirar por nós mesmos. Não pedimos uma direção a Deus. Se Ele deixou o Espírito Santo com nós, nosso conselheiro, nosso consolador, é para também nos indicar os caminhos por onde nós devemos ir. O que nós devemos fazer, o que não devemos fazer também. É aquela história. Quem anda na treva não anda na luz. Quem anda na luz não anda na treva. Porque a luz domina a treva. A luz retira a treva de nossa vida. Porque a treva não é uma escuridão. A treva é sofrimento, é angústia, tristeza, por algo que nós fizemos sem buscar a própria luz do Espírito Santo para a nossa vida. E nós acabamos vivendo nessa treva, nesse deserto de tribulações, de tentações, sofrimento, angústia, tristeza, dor. Tudo porque começamos um princípio errado. Começamos uma caminhada errada. Começamos a dar os passos errados. Mas errado por quê? Porque nós fomos por nossa própria direção. Nós fomos por a nossa própria vontade.
Meu irmão, minha irmã, quando nós mudar o primeiro passo, já vamos pedir a Deus direção. Que caminho eu devo seguir? Que lugar eu devo entrar? E outro importante, que companhia eu devo levar comigo? Essa companhia serve para ir comigo? Essa companhia serve para estar do meu lado? Tem isso também. Porque existe o lado do bem e o lado do mal. E as coisas espirituais nós não sabemos, porque são as coisas invisíveis, mas Deus sabe. Então, Deus, eu não vejo as coisas invisíveis, não sei de onde vem nem de quem vem. O Senhor vê, me livra, me defende, me proteja, me guarde. Principalmente da escuridão, da treva, que ela vem como uma invisível. A gente fala escuridão, treva invisível, porque nós não vemos a cor do sofrimento. Nós não vemos o que nós podemos sofrer. Nós não vemos a tristeza, nós sentimos. Então são coisas invisíveis que nós temos que pedir a Deus para evitar que elas não cheguem em nós. E nós temos que obedecer a palavra de Deus, temos que obedecer os mandamentos de Deus, o estatuto de Deus, e viver dentro do juízo de Deus. Não viver debaixo da justiça, sendo punido. Nós erramos muito em querer dirigir nossa vida sozinho. Eu gosto muito de falar uma frase. Entregue o remo do barco de sua vida na mão de Deus. Porque estando na mão de Deus, nós não perecemos. Mas se nós levar o remo do barco de nossa vida em nossa própria mão, com certeza nós perecemos. Porque nós nunca sabemos onde está o abismo. E às vezes, quando nós vemos, já estamos caindo dentro do abismo. Já estamos dentro do abismo, né? Por quê? Estamos dirigindo o barco por nossa vida, por nossa própria conta. Deixe Deus dirigir o barco de sua vida. Entrega o remo do barco de sua vida na mão de Deus. Na mão de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Para nos guiar, nos aconselhar, nos orientar. Tudo que Deus quer que nós seja amigo dele. Deus fala na Bíblia. Faça paz comigo, faça paz comigo. Deus ama o seu povo. Deus quer salvar o seu povo. Mas o que está dizendo salvar seu povo? O povo que obedece a palavra de Deus. O povo que obedece os mandamentos, os estatutos e os juízes de Deus. Esse é o povo de Deus. Quando nós deixamos de obedecer o estatuto de Deus, porque a palavra de Deus, a regra bíblica, nós estamos sendo desobedientes a Deus. Não estamos dentro dos estatutos de Deus. Aí já estamos debaixo da lei, sendo punidos. Então é muito importante que nós leiamos a palavra de Deus, que nem Deus falou aqui na palavra. Ouça e guarda minha palavra. Olha o que Deus está falando aqui. Olha o que Deus está dizendo. Aqui eu estou lendo, mas é a palavra de Deus. Disse-lhe, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não escutar as palavras deste conselho. Quem não escutar a palavra da Bíblia é considerado como amaldiçoado. Deus está dizendo, maldito o homem que não guarda as palavras desse conselho. Não ouve, não obedece, não crê, não acredita, não tem fé. E quando eu perco a fé da palavra de Deus, eu estou perdendo a fé em Deus. Quando eu estou desobedecendo a palavra de Deus, eu estou desobedecendo a Deus. Eu me torno uma pessoa maldita, porque não obedeço a Deus. Eu não honro o nome de Deus. Eu não honro o nome da palavra de Deus. O estatuto de Deus, seu juiz. A pessoa se torna maldito, amaldiçoado. Então, meu irmão, minha irmã,
Vamos dar ouvido à palavra de Deus. Vamos crer, acreditar na palavra de Deus. Escutar a palavra de Deus que está aqui nesse conceito, que é a Bíblia. A Bíblia é o guia de nossa salvação. É o guia que nos orienta como nós ganhar o reino do céu. Como nós receber nossa coroa, nós garantamos. Vamos viver em comunhão para receber comunhão. Vamos viver em Cristo para Cristo viver em nós. Vamos sim viver em Cristo e Cristo viver em nós. Essa é a palavra que Deus quer de cada um de nós. Que Deus diz, seja meu, faça paz comigo, faça paz comigo. Se você está em Cristo, Cristo está em você. Se nós vivemos na glória, vamos receber a glória. Mas se nós não vivemos na glória, como é que nós vamos receber a glória? Porque não cremos, não demos ouvido à palavra desse conceito, à palavra de Deus, somos considerados amaldiçoados. Amém, meus irmãos? Não perca a bênção de Deus. Não troque a bênção de Deus pela maldição. Amém? Fica todos com Deus, que Deus abençoe. Quero agradecer a Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, por me permitir estar falando essas palavras agora. Estar lendo a sua palavra, crendo, tendo fé, acreditando no seu conceito e na sua palavra. Não quebre o seu conceito, a sua aliança com Deus. Não quebre sua aliança com Deus. Quebrar a aliança com Deus é cair na maldição, cair no pecado. Amém? Fica todos com Deus, que Deus abençoe cada um.